Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar de um assunto aí que esbarra em vários aspectos, o biológico, o psicológico, mas também no espiritual, que é a epilepsia. O que é epilepsia? Epilepsia é uma entidade nosológica, uma doença que tem a sua história própria, e que nem sempre ela cursa com crises, porque quando você fala epilepsia, a pessoa já pensa na crise convulsiva. A convulsão é um dos possíveis sintomas de uma epilepsia. E dependendo do tipo de convulsão que a pessoa tem, ela vai ter uma classificação nesse sentido. Então existe a epilepsia, ou conhecido como o grande mal, que é um termo antigo, que é aquela crise que a pessoa tônico-clônica, que ela se encurva toda, às vezes dá um grito, na realidade ela não está gritando, é que todos os músculos se contraem ao mesmo tempo, inclusive o diafragma, e inclusive a laringe. Então sai ar por uma laringe fechada, então parece que ela está gritando, mas não é. É uma convulsão, começou a convulsão tônico-clônica, o grande mal, porque depois que ela faz aquela pressão toda, ela começa a se bater, e aí vem a liberação dos esfíncteres, Então ela transpira muito, saliva muito, faz xixi, às vezes faz até cocô na calça. Esse é o grande mal, essa é a crise convulsiva tônico-clônica chamada grande mal, que todo mundo vê e fica assustado. E vem aquelas, como a gente fala assim, mitos, Cuidado com a saliva, senão você pega também, não toca na saliva, puxa a língua para fora, senão ele vai morrer engasgado, aí ele arranca o teu dedo, Porque lembra que ele também vai travar a boca, não é para fazer nada disso, tá? A gente só bota ali no chão, afrouxa a roupa, protege a cabeça dele, a crise vai passar. E já chama alguém, Chama um SAMU, porque se essa crise começar a ficar uma atrás da outra, aí a gente vai falar que é o estado de mal epilético. Ela pode fazer um edema cerebral e morrer, porque ela nunca sai da convulsão. E uma convulsão atrás da outra pode dar um edema cerebral e ela evoluir para óbito. Então, é sempre, teve convulsão, chama alguém da saúde, dá o apoio e chama alguém da saúde. Esse é um tipo de convulsão que ninguém tem dúvida, tá? Agora, existe um tipo de convulsão que não é tônico-clônica, a gente chama de pequeno mal. Então, às vezes, a pessoa está tendo uma crise convulsiva, ela é epilética, mas ela não tem o tônico-clônico, ela não tem isso. Às vezes ela tem só crise de ausência. Quando ela volta, ela fica até perplexa. O que vocês estão fazendo me olhando? Porque ela não percebeu que ela saiu fora do ar. Às vezes ela tem só movimentos dos olhos, fica só tendo uma convulsão com o olho. Ou tem uma crise chamada Bravais jacksoniana, que ela começa só a mexer a mão, e ela percebe que depois a mão começa a mexer sem sentido, vai para o braço e pode se tornar uma tônico generalizada, a grande mal. Então tem vários tipos de crises convulsivas. E existe o que nós chamamos apenas de sintomas psíquicos da epilepsia. Então a gente chama isso de traços epileptoides de personalidade, que é uma entidade também nosológica que dá para a pessoa uma característica de comportamento, que na realidade, se você procurar na internet essa palavra, traços epileptoides de personalidade, você só vai encontrar assuntos ligados à psiquiatria forense, que normalmente são pessoas que têm furor e que acabam causando coisas que são criminalmente penalizáveis, vamos dizer assim. E aí ela vai acabar na cadeia ou no manicômio judiciário por causa dessa periculosidade que a doença dela lhe traz. Ela sai quebrando tudo, batendo todo mundo e depois ela não lembra que fez tudo isso. O que não é só isso que tem no traço epileptóide. O traço epileptóide também pode trazer uma série de sensibilidades do jeitão da pessoa. São pessoas sistemáticas, metódicas, logorreicas, são detalhistas. Elas até chateiam um pouquinho na convivência, tanto que elas falam, e às vezes quando elas começam a falar, ela não para e começa até a salivar, parece que ela está convulsionando falando, e ela não está inconsciente, são epileptoides, São bastante intensas essas pessoas, Então isso pode atrapalhar a vida dela, porque ela também cursa, como com o epilético também cursa, com uma distimia periódica do humor, de repente elas deprimem, ou de repente elas estão muito irritadas, pavio curto, e aí também são confundidos com bipolaridade, E aí começa um tratamento talvez equivocado. Mas o que isso tem a ver com a espiritualidade? Na realidade existe um tipo de epilepsia que é conhecida como histeroepilepsia, porque a gente percebe que aquela ausência de consciência na pessoa, porque quando a pessoa tem a convulsão ela está inconsciente, ela pode chegar a um coma leve, ficar
de coma, de maneira leve, não é um coma moderado nem grave, um coma leve. Mas existem pessoas que dissimulam, parece que estão tendo uma crise convulsiva, mas não é convulsiva. Mas elas estão num estado alterado de consciência, que é possível em algumas pessoas que tinha, né, esse nome de histeria, o que nós chamamos de transtornos dissociativos, de maneiras que ela pode cair no chão e se debater, mas se você observar, quem conhece epilepsia, não é os mesmos tipos de movimentos que um epilético tem. E aí em que então vem aquela sensação de que aquela pessoa está sob o domínio de alguma coisa externa. E nem sempre é. Está até previsto no Código Internacional de Doenças, no jargão número F44.2, o transtorno de transipossessão, né? E eles comentam lá no CID-10 de que descreve exatamente o que eu estou falando. Cai no chão, parece que está falando com outra voz, falando outra língua, parece que é uma outra pessoa que está possuindo a mente do paciente. Só que ele diz assim, que se isso fizer parte de prática religiosa, ou de crenças, ou de cultura, esse diagnóstico não deve ser dado. Portanto, indiretamente, a psiquiatria, a neuropsiquiatria, compreende que existe sim um fenômeno paranormal ligado ao transtorno dissociativo, tá? E que muitas vezes isso dissimula uma crise convulsiva. Por um outro lado, existe dentro da literatura espírita, técnica, médica, pessoas epiléticas que têm a sua crise deflagrada porque dormiu pouco, porque está com fome, está com hipoglicemia, porque está com febre. São os gatilhos do limiar convulsivo baixo que a pessoa tem. Então, ela já sabe que tem que dormir direito, não pode passar fome, né, não pode levar um susto, né, porque isso pode, aquelas luzes estroboscópicas, pode ser gatilho da crise convulsiva. E existem pessoas cujo gatilho é a aproximação, o envolvimento de um espírito desencarnado em torno dela. Seja lá qual for a intenção dele, muitas vezes isso é o gatilho da crise convulsiva dessa pessoa e que muitas vezes é uma crise histeroepilética. Por isso que é importante conhecer esses 3 aspectos das crises convulsivas que nós chamamos de epilepsia. A orgânica, propriamente dita, né, que é uma herança genética, muitas vezes pode ser adquirida por uma lesão cerebral. A histeroepilepsia, que é uma coisa dissociativa, e tem a pessoa que tem a mediunidade. Se ela não cuida, se ela não entende, não aprende, não educa essa mediunidade, não significa que ela tem que sair por aí recebendo espírito, fazendo psicografia, não é isso. Ela só tem que saber como que funciona essa capacidade dissociativa dela. Isso pode ser o gatilho de uma crise convulsiva, realmente, se ela tiver um foco epilético, ou de uma histeroepilepsia, no momento em que ela está mais fragilizada emocionalmente. Portanto, a epilepsia é um capítulo muito interessante que navega nesses 3 aspectos, o biológico, o psicológico e o espiritual.